Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí me esperando com um vídeo que eu já prometi faz muito tempo. Não é um vídeo sensacionalista, não é um título enganoso. É isso mesmo que está acontecendo e você pode acreditar. Vamos para mais um vídeo? Bom, eu me chamo Franciele, sou casada, tenho 34 anos, tenho Lucas, a Bia, Lucas de 13, Beatriz de 8. Vamos pegar uma xícara de café pra gente bater um papo bem legal hoje? Fiz até uma colinha pra poder comentar a respeito desse assunto. A academia está acabando com o meu casamento. Bora pra mais um vídeo. Fecha aqui. Bom, galera, pra começar, vou começar com a xícara de café explicando, o porquê desse título. Vamos lá. Meu cachorrinho tá aqui, bem capaz dele querer subir aqui. Vamos lá, começar com o tema e o título de hoje, que é a respeito de academia. Quando eu comecei a treinar, eu tinha acabado de ganhar a Bia, E a Beatriz estava com alguns meses. Eu já estava vindo uma segunda gestação, já não estava com um peso legal quando eu engravidei dela. Desculpa a voz, gente, que eu tô meio rouca, que eu tô vindo de uma gripezinha da Bia que eu peguei dela. E aí, o que aconteceu? Eu tava sobrepeso quando eu engravidei da Beatriz, ganhei a Bia. Veio diástase, segunda gestação, normal isso acontecer. Veio diástase, flacidez na barriga, estria em todo o corpo, que me deu muita. E aí minha autoestima estava lá embaixo. E além disso, eu ainda estava tendo problemas devido à diástase com escapamento de xixi. E eu muito nova, eu não tinha nem 30 anos. Então eu comecei a pesquisar. Aí foi quando eu descobri o Pilates. O Pilates me ajudou muito, eu entrei. E aí ficamos trabalhando a respeito disso por muito tempo. Só que já dentro do Pilates, eu já comecei a ficar apaixonada. Então assim, eu entrei na rotina de treino, o resumo, desse início, devido à saúde. Saúde e autoestima. Só que quando você acaba entrando nesse meio, acaba que as coisas não vão para só esse ritmo. Eu, na minha experiência, tá? Minha experiência foi essa. Eu não levei a academia ou os treinos apenas pela saúde. Eu comecei a ir porque a saúde em primeiro lugar, lá mesmo já dentro do Pilates, eu já oferecido a mim a oxandrolona, Foi aí que eu já comecei a conhecer um mundo totalmente diferente daquele que eu já vinha a vivendo há anos, Que inclusive é o seguinte, eu sou um tipo de pessoa que que hoje eu não sou. Eu era um tipo de pessoa que se você falasse assim, Fran, eu te dou 1 milhão pra você ir numa academia, eu não ia aceitar. Porque pra mim, eu odiava qualquer coisa que remetia a treino de academia. Eu sempre gostei de esporte. Por eu não ter tamanho, mesmo eu não tendo tamanho, que eu meço 1,50 só, eu jogava vôlei na adolescência. Só pra levar pancada, mas eu jogava, entendeu? Mas era algo que eu gostava. E até hoje eu gosto muito. Gostava de futebol, fui uma criança muito ativa. Porém, com relação à academia, não era algo que me fascinava. Treino Pilates, aí foi onde eu tive o primeiro contato já com o hormônio, que é a oxandrolona. A instrutora começou a me ensinar. Toma 2,5 de manhã, 2,5 à tarde, vai te ajudar a secar. Beleza, comecei. Pá. E realmente eu vi muito resultado. Eu sequei muito com a oxandrolona, porque eu fiz uma dieta muito regrada. Eu treinava muito bem, logo no início, Que eu já tava no Pilates ali. Isso assim, depois que eu já tava fazendo o fechamento da diástase e tudo certo, que ela já estava me acompanhando há um certo tempo, foi que ela me indicou a oxandrolona, entende? Beleza. Começou a ficar muito puxado o preço do Pilates, porque Pilates realmente é um pouco mais caro e nessa época a gente não tava assim com condições de esbanjar de forma alguma. Beleza. Saí do Pilates, entrei na academia. Apanhei na academia, porque
Eu não gostava, como eu falei, o Pilates é totalmente diferente da academia. Só que eu já tinha passado a gostar do resultado que o treino traz. Deixa eu só abrir a porta aqui de você sair. Vai? Vai? E aí eu comecei a gostar do resultado que o treino traz. Os benefícios, a disposição, a autoestima melhorou muito. Logo em seguida eu já coloquei meu silicone. Então assim, eu fiquei feliz da vida, né? Eu consegui alcançar as coisas que eu mais queria, que eu sempre falei com meu marido, que era o meu peito, era o meu sonho ter o meu peito. E na época eu coloquei, foi em 2021 eu coloquei meu peito. Pra vocês terem noção, nós estamos em 2026 e isso vem de treinos desde 2021, que eu venho treinando. Só que nessas, todas as vezes que eu começo a ficar muito com a academia, por quê? Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho um grande problema. Tá, gente? Sou eu. Tô relatando a minha experiência com atividade física, com o anabolizante que eu usei, porque a oxandrolona é sim um anabolizante. Então, assim, não me deu queda capilar, não me deu efeito colateral, porque eram as doses muito pequenas. Tudo bem. Saímos, fomos pra academia, comecei a ter alguns atritos no meu casamento nessa época, né? E aí, devido aos atritos, eu saí da academia. Então, essas entre idas e vindas, eu tô desde 2021 meio que treinando, certo? Mas, contudo, no ano passado, eu consegui fixar 100%. Tem um ano que eu tô conseguindo treinar 100% certinho, indo sempre, né? Mas isso um ano anterior, 2024, nós tivemos alguns atritos, respeito de academia, respeito de roupas, né? Gente, eu vou deixar bem claro pra vocês aqui, quem quiser fazer comentários, fique à vontade. Mas eu tô casada tem 15 anos, eu conheço meu marido perfeitamente. Meu marido é um excelente homem, meu marido é extremamente honesto, correto. E ele não é, eu não tenho um relacionamento abusivo. Eu não tenho um relacionamento abusivo, tá? São questões que a gente conversa, que tem coisas que eu cobro dele e tem coisas que ele cobra de mim. Então a gente tem que entrar num consenso, porque são duas cabeças diferentes, tá? Então não quer dizer que, porque eu faço isso, aquilo, outro, porque ele é um marido abusivo. Não. São situações que entramos em acordo, tá? Porque às vezes as pessoas do outro lado vão entender como um relacionamento abusivo. Isso não é. São conversas que nós temos para poder chegar num bom senso para os dois. Resumo disso. Eu começo a focar muito na minha cabeça, que é o grande problema que eu tenho. Eu ando igual um burro, assim. Parece que eu só vejo aquilo dali. E o meu esposo, ele já não é um cara ativo, ele não gosta de academia. A vida do meu esposo muito é trabalhar. Trabalho, para poder sustentar a gente. Até, inclusive, eu não trabalho. Então, assim, para eu poder ter a vida que eu tenho hoje, que eu posso dizer assim, uma vida tranquila, é graças a Deus e graças a ele. Porque é o trabalho dele que proporciona isso. Mas e aí, com isso, né, os meus assuntos foram se distanciando dos deles, né? Os meus assuntos passou a ser muito dieta, alimentação, pesa comida, né? Cuidado com o que eu vou comer. Refrigerante que eu tomava normal passou a ser refrigerante zero. E todo mundo em casa começou a aderir ao refrigerante zero. Café sem açúcar. E a minha rotina foi mudando. E devido à minha rotina ter ido mudando, foi sim ocasionando problemas ao meu casamento. O que eu quero dizer a respeito disso? A alimentação minha mudou, né? Meu esposo não consegue acompanhar a gente. Ele não tem. Você vai falar que ele não tem. Ele realmente não tem tempo. Meu esposo trabalha muito. E aí acaba que muita coisa começou a modificar entre nós. Assuntos foram se distanciando. Os meus assuntos maiores, todo mundo fala. Eu só sei falar de academia. Eu só sei falar de suplementação. Eu só sei falar de treino, né? Então, assim, realmente, para quem não faz, são assuntos chatos. São assuntos que muitas das vezes a pessoa não quer ouvir. Ela quer chegar em casa e quer a tranquilidade dela descansar. E quando ele chega, eu tô assim, né, com aquele gás inteiro, querendo conversar. Só que o meu assunto não é mais o assunto que agrada ele. Isso não quer dizer que nós não nos amamos. Amamos. Porém, hoje, a gente está tendo uma laguna muito grande de diálogo,
a respeito, porque o meu mundo meio que mudou, né, do dele. Porque até então o meu mundo era só dentro de casa, eu não trabalhava, cuidava, não trabalhava como não trabalho ainda, mas era só cuidar das crianças, né, era isso. E aí, a partir depois do tempo que eu comecei a treinar, foi à academia, voltar pra casa, aí eu entrei na onda de suplementação, né, que quem estiver me assistindo sabe que acaba que a despesa é grande para você manter, não é barata. Então, comecei a entrar. Suplementação, creatina, whey, porque você começa a ter um convívio com outros tipos de pessoa que vão te aconselhando. Ah, mas você teve acompanhamento de nutricionista, de nutrólogo, de endocrinologista? Não, gente. Eu nunca tive esse acompanhamento, igual eu tava tomando a oxandrolona, eu nunca tive um acompanhamento médico. Eu tomava por doideirada. Graças a Deus que eu não cheguei a ter efeitos colaterais na época que eu tomava oxandrolona. Mas, creatina, tiver que tomar creatina, eu tomo, porque creatina faz bem, tá? A creatina é independente de você treinar ou não, você tem que tomar, faz muito bem pra saúde, muito bem pra cognitiva. Whey, pra bater suplementação, preciso bater a proteína do dia, né? E aí, você quer ômega 3, aí começa magnésio, melatonina pra dormir, é o café que agora eu tenho horário pra tomar café. Se eu passar das 3 da tarde, eu já não durmo à noite. São coisas que começam a afetar a saúde da gente. Você não sabe se é pro lado bom ou pro lado ruim. Porém, qual foi o benefício maior da academia na minha vida? Eu sinto que ela alivia a minha ansiedade. Ela alivia aquele sentimento ruim que a gente fica dentro de casa por eu ser uma esposa que eu não trabalho, né? Uma mãe que não trabalha. Serviço dentro de casa tem, gente, pra dar e vender. Não acaba. Falar igual um youtuber que a gente conhece, o serviço nunca acaba, o serviço nunca fica pouco e nunca acaba, né? Mas, resumo disso, a gente tá tendo essa lacuna muito grande entre nós dois, né? E quanto mais você vê resultados no corpo, mais você quer. É algo viciante. A endorfina é viciante, né? Eu falo isso. E aí começou a chegar os sábados e os domingos, que eram dias que a gente tirava para nós dois, mesmo a gente tendo as crianças. A gente dormia até mais tarde, né? Enrolava na cama, até porque os meninos dormem até mais tarde. E aí, eu comecei a querer o quê? Aproveitar o meu sábado e o meu domingo para ir caminhar, correr, fazer atividade física também. E ele não gosta. E eu também respeito que ele não gosta. Entendeu? E eu sei que ele já trabalhou de segunda a sexta. Ele tá cansado. Eu não tô cansada igual a ele, porque o serviço dele é pesado. Então, assim, chegar sábado e domingo, ao invés de deixar pra estar com ele na cama até mais tarde, curtindo o nosso momento, curtindo, sabe, um pouco eu e ele, eu comecei a deixar de lado. Eu comecei a querer ir caminhar todo final de semana, né? E aí, mais um motivo pra gente começar a se distanciar. Mas, Fran, você vai me perguntar, em momento algum ele quis ir com você? Gente, ele quis. Inclusive, ele tentou, né? Emagreceu muito na época, quando ele entrou comigo. Nós treinávamos juntos, íamos juntos, voltávamos e tal. Ele emagreceu muito, porém, dentro da academia ele acabou se lesionando. Ele deu um problema no ombro, né? E aí, com isso, as dores foi aumentando. E como ele já trabalha na área dele, que é muito pesado, foi piorando a situação do ombro. Não foi feito exames, não foi feito raio-x, possa ser que vocês me perguntem nos comentários, mas ele sente muita dor, né? E aí, o prato feito. Ele já não gostava de treinar. Juntou o fator da lesão, afastou ele. Aí começamos a caminhar. Logo em seguida ele sofreu uma lesão na panturrilha, né? E aí não foi da caminhada, foi trabalhando. Ele teve uma lesão na panturrilha. E às vezes quando ele caminha muito, aí dói a panturrilha. Então, assim, ele tentou. Ele tentou vir pro meu mundo também, né? Que eu falo que a academia é um mundinho de quem treina, né? E a gente passa a ter outros tipos de pensamento. E aí ele tentou, mas não é algo... Cara, a academia é para todos, mas nem todos é para academia, porque não adianta.
A academia, ela é para todos, o exercício físico é para todos. Faz bem para a saúde. Mas nem todos querem, nem todos gostam, nem todos se adaptam. Fran, mas você faz porque você gosta? Hoje, eu não treino só porque eu gosto. Eu treino sim, porque eu gosto. Mas não só por isso. É por causa disso, né? É por causa da minha cabeça. A minha saúde mental precisa. Quando eu não treino, a minha alimentação vai de água abaixo, né? Inclusive, nessa época que eu estava no Pilates, eu tive que procurar proctologista. Porque a minha alimentação era a minha alimentação era muito ruim. Eu não conseguia ir ao banheiro evacuar. Passava semanas. E o médico olhou pra mim e falou, Fran, você tem duas opções. Ou você adequa a sua rotina com treinos e alimentações, ou você vai ter que entrar numa sala de cirurgia. Aí ele falou, as duas opções que eu te dou. A cirurgia, Fran, é o último caso. Aí eu falei, não, doutor, eu vou conseguir. Hoje eu vou ao banheiro regular, normalmente, todos os dias. Olha os benefícios que uma boa alimentação, um bom treino traz. Entendeu? Traz pra gente, traz só pra mim não, traz pra todos. Mas, você vai por querer? Tem dias que a gente vai por disciplina. Como o meu último vídeo, eu relatei pra vocês, poxa, não queria ir, não estava com vontade. Isso é normal, acontece, entende? Mas, o que eu quero vir hoje falar pra vocês é o que não permita se perder no caminho. Porque realmente a gente acaba se perdendo no caminho. Se perdendo com o quê? Gente, pelo amor de Deus, não é relação de traição, não. Você acaba se perdendo, se corrompendo, eu digo a respeito de informações, anabolizante. Você acaba escutando muita coisa, você aprende, te coça, te dá vontade de tomar. O que acontece mais? Você tá ali dentro, igual eu, o meu sonho sempre foi um corpo super desenhado, um corpo super traçado, uns braços bonitos, né, bem desenhado, umas pernas, né, daquelas mulheres. Eu sempre achei que só o treino e o bendito do whey iria fazer isso. Gente, não é. Não se enganem. Não se enganem. Eu estou dando a informação de todo o meu coração, porque eu fui muito iludida de achar que eu iria pra academia, morrer de treinar, e eu iria ficar com aquelas pernas desse tamanho, com aquele glúteo redondinho bem empinado. Muitos vendem, né, no YouTube treino, Instagram, que você, 4, 5 semanas, você vai ficar... Cara, não fica. Não fica. Não adianta se iludir. É o que eu tô falando pra vocês, estou passando a minha experiência. Não adianta. Nesse último ano agora de 2025, eu treinando, e aí eu encostei em uma das meninas que tava lá, que sempre me chamou muita atenção, o corpo dela. E todo mundo falava assim, que ela não tinha celulite porque era uma boa alimentação. Eu cheguei nela e falei, nossa, sou apaixonada nas suas pernas. Com todo respeito, eu sou apaixonada nas suas pernas. Suas pernas são perfeitas, são lindas. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você não tá achando que é só treino, né? Ou alimentação. Aí eu, não é? Inocente fui eu, né? Achando que era. Aí ela falou, não. Ela falou assim, eu tomo anabolizante. Toma anos pra eu ter o que você tá vendo aqui. Aí foi aonde a minha ficha começou a cair. Entendeu? Foi do ano passado pra cá. Que eu comecei a ver que não adiantava eu treinar, porque eu não ia ter o que elas tinham ali. Entendeu? Não ia ter. Gostaria de ter tido. E outra coisa que eu vou falar com vocês. Eu estou rouca, tá? Porque a Beatriz está com gripe. Eu não estou rouca e tô ficando com voz grossa por conta de anabolizante, não. É porque a Bia pegou gripe. Hoje é segunda-feira. Tô gravando um vídeo na segunda. A Bia pegou sexta-feira. E eu dormi de sábado pra domingo com ela. E aí eu fiquei ruim. Entendeu? Mas eu peguei dela. Minha garganta tá inflamada. E resumo disso, né?
Tudo isso foi me afastando do meu casamento, as minhas prioridades. A academia passou a tomar todo o meu tempo. As minhas pesquisas no Instagram, as minhas pesquisas, se você olhar no YouTube, todas, sem tirar e nem pôr, é a respeito de atividade física. Por quê? Porque eu sempre achei que eu ia conseguir alcançar um corpo perfeito. Só que esse corpo perfeito, ele não chegou. E há anos treinando, não chegou. Mesmo que você fale assim, mas fora entre idas e vindas, mas o corpo, ele tem memória muscular. Então, uma hora ou outra, era para eu ter pelo menos alcançado alguma porcentagem, entendeu? Minha alimentação não é 100%, entendeu? Não é. Não vou ser hipócrita de chegar e falar assim, eu tenho uma alimentação 100% regrada. Não tenho, eu me permito sim comer algumas coisas que eu gosto, até porque eu não acho que eu esteja sobrepeso, né? Eu tenho gordura localizada, como vocês estão vendo, né? Eu sou um ser humano, eu tenho 2 gestações, a academia, ao contrário do Pilates, ele piora a sua diástase, tá? E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, lembre-se sempre que no lugar de academia, de treino, de um corpo perfeito, vem a sua família em primeiro lugar. A sua família é a que te dá a base para você poder ir para uma academia e treinar com a cabeça de boa. Não adianta achar que vai só na academia que os problemas de casa não afetam. Afeta sim. Porque você chega lá, a sua cabeça vai ficar virada, o cortisol aumenta, porque o seu estresse aumenta, a testosterona cai, porque se o cortisol sobe, a testosterona da mulher vai lá embaixo. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês, dê valor à sua casa, ao seu marido, aos seus filhos, dê a prioridade a quem realmente merece. Dê a prioridade a quem está do seu lado, quem te ama de verdade. Porque eu demorei pra perceber. E eu digo porque eu demorei, como eu tô falando pra vocês, eu treino desde 2021, entre idas e vindas. Molhar o bico aqui, né? Que senão eu não aguento também, né? Falando, não para um minuto. Dê prioridade, entendeu? Mas eu vou sair, vou deixar a minha casa de qualquer jeito e vou. Não me importo a respeito disso. Eu não estou falando de casa arrumada. Eu estou falando de momentos que a gente pode construir do lado da pessoa que a gente ama. Entendeu? Que muitas das vezes a gente deixa de lado por conta de outros assuntos, por conta de uma academia, por conta de um treino. Porque o dia que eu não ia pra academia, eu ficava frustrada. E o meu marido percebia que o dia que eu falto à academia, eu não fico legal. O dia que eu não consigo caminhar, gente, eu ainda estou em processo a respeito disso. Eu ainda estou nesse processo de desapego de academia. Porque é algo que eu gosto. Mas eu amo a minha família. Então, assim, eu também, minha prioridade, eu preciso passar sempre a ser eles. E não só eu. Entendeu? Mas você se cuida? Eu me cuido, tá? Eu me cuido. Tenho uma boa alimentação. Então, eu tenho que aprender a cada dia mais enfiar na minha cabeça que se eu faltei 1, 2 dias na academia, ou até 3 que seja, isso não vai atrapalhar o processo. Porque hoje eu preciso enfiar na minha cabeça que o treino tem que me fazer bem, tem que voltar a ser o real motivo pelo qual eu fui atrás dele. O real motivo que eu fui foi a saúde, não foi a estética. A estética ela veio, que foi o emagrecimento. Eu saí de 64 quilos na época e eu caí para 52 na época. Hoje eu peso 55. Mas na época eu saí disso. Então, assim, me fez muito bem. Me fez passar a olhar novamente para mim como mulher, coisa que eu já não via mais. E eu vejo que, mesmo hoje, nos dias que eu estou, a academia ainda ela continua sendo um grande problema no meu casamento. Eu gostaria que não fosse, mas eu sei que boa parte desse problema é meu, é culpa minha. Porque
É o que eu tô falando. Quando eu pego foco em algo, eu atrapalho as outras áreas. Entende? Não é isso que eu desejo para você que está me assistindo do outro lado. Foca no seu corpo, foca na sua alimentação, foca em tudo aquilo que te faz bem, que é o meu conselho de hoje. Mas, em primeiro lugar, a sua família. Porque se você estar bem dentro do seu lar, você vai estar bem em qualquer outra área. Beleza? E um conselho, não pense que anabolizante não cobra. Ele cobra, tá? E ele cobra caro. Eu não tô falando por conta do uso da oxandrolona. Eu tô falando, até porque na época a oxandrolona ela não me trouxe malefícios. É pelo que eu vejo na academia, pelo que eu escuto, sabe? Efeitos colaterais muito grandes. Eu vejo isso na pele todos os dias lá, entendeu? Das pessoas que estão ao meu lado lá. Não pense que não cobre. Não cobra. Se caso você quer tomar, não tome por conta própria. Eu, graças a Deus, a minha experiência com a oxandrolona não foi maléfica, como eu tô falando pra vocês. Não tive problema no fígado, meu cabelo na época não caiu. Eu não tive esses efeitos colaterais com a oxandrolona. Inclusive, na época que eu tomei a oxo, eu tomei de 2,5. Depois eu subi para 5. 5 tava pouco, eu fui para 10. Entendeu? Quando eu fui para 10, eu realmente vi que já tava demais. Por que que eu vi que a oxo de 10 miligramas estava muito para mim? Porque naquela época, o que acontece com a oxandrolona? Ela abre o apetite. Então, ao invés de eu conseguir aquilo que eu estava conseguindo anteriormente, que era o emagrecimento, por conta da minha dieta 100%, eu estava engordando. Entendeu? Eu estava engordando. Fica a minha dica para vocês, mais uma vez. Treino, saúde, é ótimo, é maravilhoso, mas ter uma família estruturada, né, é melhor do que qualquer outra coisa. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo. Um beijo, fiquem com Deus. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilha, deixa um like se gostou. Se não gostou, pode dar um dislike também, faz parte, tá bom? Mas se puder ajudar o canal, eu sei que eu tava sumidinha, tem um tempinho já sem postar, tava um pouco desanimada, né? Por certas situações, como eu tô falando, né, de não estar muito legal. Eu peço a vocês, se puder, me ajudar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, dá aquela forcinha, por favor. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.